Eu começo falando que eu ano? É? Acho que pode ser. Pode começar. Pode ir? Era em 2017. 18. Geralmente não é o homem que lembra das coisas não, viu? 2018. É, mas o ano era 2018. É porque ela fala 2017, porque em 2017 ela jogou uma mandinga gospel. Não! É verdade, é verdade. Em 2017 ela falou assim, olha só, eu queria te dizer que você vai casar comigo. Nós estávamos no Rio de Janeiro, deitados numa praia, no pôr do sol. Foi. Ele riu da minha cara. Aí eu falei, Ele tá riu loucona? Aí eu falei, não, tá tranquilo, cada um tem seu tempo. Menos de um ano depois nós Foi. estávamos casados. Eu sabia, Deus tinha me falado que você ia casar comigo. Não, a verdade é que a nossa situação de casamento foi bem diferente, porque nós já tínhamos uma vida bem estruturada, assim. A gente tinha eu tinha minha casa, o Gabriel tinha a casa dele. É. Quando a gente se conheceu. Apesar de que a casa da Mariane era um apartamento bem decoradinho, bonitinho, assim, De fofinho. mulher, É. E o meu era um apartamento branco. Com uma cama. Com 2 lençóis. O Gabriel tinha um lençol azul celeste e um lençol amarelo horroroso. Tinha, bebê, tinha. Eu gravei no coração, eu lembro. É mesmo? Tinha. E aí, quando a gente noivou em janeiro. Janeiro não, fevereiro. E aí, 2 meses depois, a gente se casou. É. E aí que a gente foi unir as 2 casas em uma casa só pra gente começar a nossa vida, né? Aí o lençol amarelo foi com Deus e o azul também foi com Deus. A gente fez a mudança no carro, lembra? A gente fez três idas de carro. A gente não Pra tinha pegar- muita coisa. Eu não tinha muita coisa, ela tinha. Pra pegar as minhas coisas e a gente decidiu ir morar na casa dele, né? E aí Virou veio nossa toda. Virou nossa casa. E aí veio toda aquela adaptação de começo de casamento, de relacionamento, de tudo, porque ele era um homem que morava sozinho, que tinha uma taça, e eu que tinha 300 pratos. Não tem nem boca pra comer esse 300 tanto de comida. copos. Ela tem, E eu gosto, assim, eu acho muito importante o tempo de mesa, eu valorizo muito um café da manhã, um almoço, um jantar, você sentado, conversando, e aí eu gosto de tudo combinadinho, o suplá, o prato, o porta-guardanapo, o enfeitinho da mesa. A cama, por exemplo. A cama, a Mariane, nós temos 2, 4, 6 travesseiros e mais um grande. Eu não sei pra que isso tudo de cabeça. A gente não tem nem o que fazer com isso tudo. E o mais interessante é, aí na hora de dormir, aí tira tudo. Aí de manhã quando acorda, bota tudo de volta. Eu falo, a gente só vai usar um travesseiro, mas aí tem que ter 8 Mas aí tem que ter travesseiros. o grande, os pequenininhos, a almofadinha no meio, que isso aí é uma outra coisa também, porque a cama é o nosso ninho, é a nossa intimidade. É. Aí eu gosto de tudo combinando também, o travesseiro, a peseira, o enfeitinho, bate perfuminho na cama, estica o lençol. Teve uma época, antes de a gente ter nosso filho, que eu passava a cama. Ela passa. Você tem noção? Pois é isso mesmo. Você tem noção disso? Uai. Ela passava com ferro a cama. Mas aí agora a gente tem filho, agora não dá, né? Não dá. Aí agora a gente tá em um outro momento da nossa casa, do casamento, que agora é brinquedo pra todo lado, coisa de plástico na mesa, porque ele não pode, descombinando um pouco ali do conjunto, mas é nossa família, né? Era interessante porque eu viajava muito, né? Quando no ano que nós nos conhecemos, eu me lembro que... Não, assim que a gente casou, eu viajei acho que direto por quase 4 meses, não foi? Aí toda semana. Eu passava o final de semana fora viajando a trabalho e voltava, trabalhava durante a semana e tal. Aí eu passei acho que quase 4 meses e aí... Então assim, eu não tinha muito apesar de gostar muito dessa questão de tipo, voltar pra casa, eu não tinha muito esse apego com essas coisas. Primeiro porque o homem geralmente não tem. E segundo porque pra mim era chegar em casa e capotar assim mesmo. Aí vem a Mariane e me apresenta os 152.300 fios. Não, bebê. Aí
Aquilo é bom demais, meu pai amado. Aí, A cama que eu cara, deixava arrumadinha, fofinha, passadinha, batia perfume. E nós aprendemos muito a respeito dessa questão da importância do que é a cama para um casal. Então, apesar de nós termos pouco tempo, assim, né, de casamento, nós temos 5 anos, 5 anos, a gente já passou por muita coisa braba nesses 5 anos. E a cama e a mesa, a gente gasta muito tempo nesses dois ambientes, assim. Mas a cama sempre foi um lugar em que a gente se encontrou muito. Se encontrou chorando, se encontrou orando. Inclusive, agora falando, eu lembrei, olha que interessante. Nossa, tá chorando. A nossa mudança pra Goiânia, Deus falou com a gente na cama, não foi? Eu cheguei de trabalho, era tipo quase 11 horas da noite, do dia 31 pro dia 1º, e eu tava muito cansado, e aí a Mariane tinha preparado uma ceia. Nossa, e a gente não conseguiu ir pra igreja esse ano, eu trabalhei no ano novo, e aí a gente comeu ali bem rápido. Saiu umas 11h40, assim. Aí a gente foi pra cama, a gente falou assim, vamos virar o ano o que a gente costuma fazer. Vamos virar o ano orando na cama esse ano. E aí a gente tava orando e virou meia-noite, aí a gente começou a ouvir os fogos, a gente terminou a oração, e quando a gente terminou a oração eu virei pra Mariane e eu falei assim, Deus me falou no meio da oração que nessa mesma data do ano que vem, a nossa vida não vai ter absolutamente nada a ver com o que é hoje. Ela olhou pra mim e falou, amém. Amém. Um ano depois nós estávamos morando em Goiânia e o nosso filho tinha 2 meses de idade. Então a nossa vida realmente não tinha nada a ver. Então a cama tem muito essa importância pra nós, assim, desse lugar em que a gente se encontra. É ali que a gente geralmente faz o nosso recap do day, sabe? Do dia e tal. A gente conversa sobre como foram as coisas, conversa sobre os jovens da igreja, conversa sobre o ministério, conversa sobre pra onde a gente tá caminhando, o que a gente pode melhorar. É o nosso cantinho. A casa toda tem isso, mas a nossa cama, o nosso quarto é o nosso lugar, assim, de encontro, sabe? Como casal, pra falar sobre o dia, falar sobre os planos pro futuro, falar o que a gente quer pro nosso filho, o que a gente deseja pra fazer no café da manhã do outro dia. É sempre ali, é o último respiro do dia, assim, que aí você vai, aconchega, vai... E aí pronto, amanhã é um novo dia. Como é que faz? Bom, é isso, eu acho que essa é uma importância para nós. A gente vem de uma história um pouco mais, acho que estável, né? A nossa história até hoje é muito estável, tipo, em questões financeiras. Então, quando a gente casou, quando a gente foi montar a nossa casa... A gente casou mais velho, né? Então, assim, a gente já tinha E a gente é funcionário público e tal, então a gente... Agora, no caso, eu virei madame, vamos deixar isso registrado. E agora eu vou cuidar do neném. Ela largou o funcionarismo público por questão de poder cuidar do nosso... que a gente ainda vai ter. 5. O Isaac me pede para ter irmãos todo dia. Isaac nem fala. Mentira, tá falando, cara. Começou a falar. Então a gente vem de uma realidade um pouco mais estável, assim. Então quando a gente foi montar a nossa casa, graças a Deus, a gente nunca passou vontade, sabe? Então tudo que a gente quis, a gente... e também lembrei de outra coisa falando isso. Quando a gente mudou pra Goiânia, a gente tinha passado pela pandemia. E aí a gente, no meio da pandemia, falou, cara, vamos mudar desse apartamento, vamos comprar uma casa e tal, vamos mudar pra uma casa. Aí a gente meio que decidiu, não, vamos ficar aqui, vamos reformular. Aí a gente fez uma reforma linda, né? Com um arquiteto e tudo. Por 2 meses, a cama era o único lugar que a gente tinha na casa. Verdade, porque a gente teve que colocar... Como chama? Lona em tudo. A gente jantava na cama, tomava café da manhã, tudo em cima da cama. Foi a única coisa que ficou sem estar coberta. Verdade. Por 2 meses.
Lembra? A gente fez jantar à luz de velas em cima da cama, porque eu ficava muito brava com a sujeira, né? Mulher, sujeira e poeira. O Gabriel, não, vamos jantar. Aí botava aquelas tabinhas, faziam frios, tudo em cima da cama. Lá, intacta. Porque o resto não sobrou E aí nada. a gente reformou o apartamento ficou assim de novela, de filme. Ficou assim, decorado. Ficou lindo, lindo, lindo. E aí, 2 meses depois a gente mudou. Eu fui transferido pra Goiânia e aí a gente teve que vir pra cá. E aí, então assim, a gente sempre teve muito esse apego com esse ambiente, porque eu acho que isso é casa, sabe? Casa é qualquer lugar. A nossa realidade foi essa realidade, mas existem casais que a gente conhece que, cara, passaram necessidade, enfim, começaram no perrengue, mas eles tinham casa, tinham um lar, sabe? Eu acho que esse é o conceito de lar, assim. É esse lugar em que a gente consegue se encontrar com Deus, estar junto. O cordão de 3 dobras. Bom, acho que é isso. Esse é um pouquinho da nossa história.